A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está aqui atuando no município de Lages há mais de 100 anos e como igreja autônoma, como uma igreja que com a sua própria administração há mais de 66 anos. Ela fica ali no centro, na rua Falso de Souza, número 353. Você está vendo aqui o prédio que ela ocupa aqui no centro. É um prédio histórico, bonito, que você já deve ter passado. Quero convidar você para estar conosco aos domingos. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso culto. Às 10 horas, escola dominical, nós temos classes para crianças, adolescentes e jovens, adultos, pré-adolescentes. Você é convidado para estar conosco. O que acontece na escola dominical? É um estudo bíblico voltado para a necessidade de cada faixa etária, pensando quais são as características de cada faixa etária, pensando quais são as suas abordagens, o que eles necessitam e onde eles podem fazer perguntas e interagir mais. E à noite, mais um culto ao Senhor às 19 horas. Você é convidado para estar conosco lá na igreja e acompanhar o programa agora. Eu quero convidar você a orar comigo e juntos buscarmos a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos tirar um momento do nosso dia a dia, um momento diante da nossa correria para pelo menos ouvir a Tua palavra, Pai Santo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão vendo esse programa pela TV, faz com que eles possam sossegar um pouco, refletir um pouco, Pai Santo, e pensar sobre as verdades da Tua palavra, Pai Santo. Queremos somente, Senhor Deus, te implorar por aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, em outros momentos, Senhor Deus, que o Senhor também faça com que eles possam acalmar e ver e ouvir a Tua palavra, Pai Santo. Usa-me, Senhor Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sempre costumo pensar que quando nós nascemos, nossos pais querem que nós sejamos pessoas de sucesso. Talvez você já tenha visto uma cena de um dos filmes do Rocky, aquele lutador, em que ele tem um filho, o filho já é adulto, e o filho não consegue se adaptar muito bem à sua profissão, não consegue se adaptar muito bem ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho, e um dia ele encontra com seu pai e o culpa por tudo, e fala: olha, o que eu sou é culpa do senhor, porque o senhor se separou da mamãe, o senhor fez tudo errado. E o Rocky ouve aquilo com tristeza, ele faz um lindo discurso dizendo que quando aquele filho tinha nascido, ele pegou nas mãos, levantou e falou para ele que ele seria um grande homem e poderia ter muito sucesso na vida. Ter sucesso, ser um grande homem, ser reconhecido, ser uma pessoa que as pessoas olham, veem, percebem que aquela pessoa é uma pessoa de valor, que as pessoas têm autoestima, que as pessoas admirem. Essa é uma necessidade nossa, de cada um de nós. Aliás, foi um dos jeitos que Satanás tentou Jesus Cristo. Quando ele falou assim: Senhor, levou a Jesus no pináculo do templo, que era o lugar, no pináculo do templo, que era o lugar mais alto que existia no templo, e falou: se jogue daí e peça para que Deus envie os anjos para te sustentarem. E Jesus falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Todos nós gostamos de reconhecimento, todos nós queremos ser
considerados autoridade, todos nós gostamos de receber valor. E há um momento do Evangelho de Mateus e nos outros evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, que os discípulos de Jesus Cristo procuram a Jesus perguntando sobre isso. Vamos ver esse texto? Está lá em Mateus capítulo 18, dos versículos de 1 a 5, que fala assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Os discípulos de vez em quando gostavam de se perguntar e começar a se avaliar. Não eram diferentes de nós. Nós também somos homens que fazemos isso. Nós agimos assim. Nós gostamos de nos comparar com os outros. Talvez tu não faça isso declaradamente, mas a gente faz de alguma maneira essa comparação. A gente olha para os outros e fala assim: bah, mas aquele homem, aquele meu amigo está tão bem e eu ainda estou um durango. Está acabando o mês e eu tenho só dinheiro para comprar o pão e a carne até o final do mês, o resto eu não tenho para mais nada. Ou senão a gente começa a falar e pensar: poxa, aquela pessoa é reconhecida pela sua autoridade por todos que estão ao redor dele. E eu, ninguém olha para mim, ninguém me considera nada. No caso aqui, os discípulos queriam que Jesus Cristo falasse assim para eles: como eu posso ser benquisto e posso ser reconhecido como um servo de Deus lá no céu. E Jesus Cristo se vira para eles e fala assim: vocês não entenderam ainda o que é preciso para entrar no reino dos céus e o que é o reino dos céus. Porque para eles o reino dos céus ainda era uma conquista. Deveria ser conquistado. E é interessante como a gente pensa nisso. Seja qual fé você tenha, nós pensamos nisso. Se você for nas religiões afro, você vê lá um monte de oferendas que são colocadas diante dos deuses das religiões afro. E daí a pessoa fala assim: não, eu vou fazer de tudo para agradar aqueles deuses, aqueles ídolos. Se tu for cristão evangélico, nós falamos assim: não, eu vou jejuar e vou orar durante uma semana. Durante uma semana eu vou só jantar e vou jejuar desde o café da manhã até a janta. Na janta eu como. E Deus vai atender a minha oração e eu vou conquistar o favor de Deus. Se tu for católico, você pode fazer uma peregrinação. E isso é alguma coisa que acontece. E daí você, no final da peregrinação, você fala assim: não, agora eu fiz um pedido e agora Deus vai atender esse pedido. Para eles, ser maior no reino dos céus ainda dependia daquilo que eles iriam fazer. E não tinha entendido que o reino dos céus é diferente. O reino de Deus, a salvação, é diferente do que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados, no nosso jeito de pensar, na meritocracia. Já ouviu falar esse termo? Meritocracia?
Meritocracia é um jeito bonito de dizer que nós estamos acostumados com o sistema de merecimento. Se você faz mais, você merece mais. Exemplo, uma pessoa que trabalha mais, necessariamente ela precisa ganhar mais. É isso que a gente pensa. Esse é o nosso jeito. Se uma pessoa faz uma função mais importante, ela deve ganhar mais do que aquele que não faz uma função importante. Esse é o nosso jeito de pensar. Esse é o sistema que a gente vive e que nós apoiamos. Por exemplo, ninguém pensa em uma pessoa que opera uma locomotiva ganhando mesmo que aquela pessoa que varre a locomotiva. Por quê? Porque a responsabilidade do operador da locomotiva é muito maior. Então a gente fala, não, ele tem que ganhar mais. É isso que a gente pensa. A gente pensa, por exemplo, usar o Corpo de Bombeiros Militar do estado de Santa Catarina. Ninguém pensa que o soldado que está começando agora no Corpo de Bombeiros vai ganhar a mesma coisa que o coronel. Porque a responsabilidade do coronel é muito maior do que a do soldado. Esse é o nosso sistema. É assim que nós pensamos. É assim que nós fazemos. E por isso eles chegaram para Jesus e falaram assim: quem é porventura o maior no reino dos céus? Quem é porventura aquele que tem mais consideração? Quem é porventura aquele que merece estar mais no reino dos céus? E daí Jesus quebra esse pensamento da meritocracia e quebra esse pensamento sobre o reino dos céus. Porque o reino dos céus é o lugar onde que Deus vive, é o lugar onde nós vamos conviver com Deus para todo sempre, e nós ganhamos isso. Nós não merecemos. E Jesus chama uma criança, coloca ele perto deles e fala: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se há alguma coisa que adulto detesta é ser chamado de criança. Quando alguém chega para o adulto e fala para ele assim: você está sendo infantil, é a mesma coisa de chamá-lo para briga. Não sei quanto a você, mas eu fico chateado quando me chamam de criança. E isso mexe com os meus brios. Por quê? Porque a nossa tendência é de que criança não sabe o que faz. De que criança não manda em si mesmo. De que criança depende dos outros. Mas Jesus Cristo se vira para eles, para aqueles homens, e fala: vocês precisam se converter. Vocês precisam mudar isso. E daí ele começa dizendo por quê. Porque nós devemos nos humilhar como essa criança. Jesus chamou aquela criança e a criança logo veio. Isso demonstra obediência, isso demonstra dependência, isso demonstra que a criança deixou a sua própria vontade de lado. E é isso que Jesus Cristo quis mostrar. Jesus quis mostrar que a conversão que Ele quer para nós é que a gente tire da nossa cabeça, tire do nosso coração, aquele desejo de sermos considerados e sermos colocados em autoestima diante das pessoas. Ele quer que eu e você entendamos que nós precisamos ser humildes e nos humilharmos como aquela criança se humilhou. Não é fácil, não é simples, não é
simplesmente você, num momento só, deixar sua vontade de lado. Mas significa que eu e você precisamos dia a dia considerar que a vontade de Deus e o que Deus tem para nós é melhor do que a nossa própria vontade do nosso próprio querer. Interessantemente, quando os discípulos, lá em Mateus capítulo 6, pedem para Jesus Cristo ensiná-los a orar, Jesus Cristo começa ensinando eles a orar, dizendo Pai Nosso, demonstrando que na nossa relação com Deus, Deus sempre tem mais autoridade do que nós, e Ele não é um senhor ou uma pessoa para nós termos medo, mas Ele é o nosso Pai, que quer que eu e você o respeitemos e o amemos. Nos colocou como crianças dependentes. E no final da oração ele fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pense nisso. Pense no que Jesus Cristo colocou ali. Ele está dizendo, olha, vocês precisam aprender a deixar de lado sua própria vontade. Sua vontade de que os outros venham e considerem você melhor do que vocês melhores do que os outros. E ele fala assim, o importante agora é fazer a vontade de Deus. Mas mais ainda, quando a gente fala assim, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, nós estamos dizendo, eu dependo do Senhor. E a minha vontade, por melhor que seja, por melhor que pareça, por melhor que possa, aos olhos dos outros, parecer bonita, na realidade, a minha vontade não é nada disso. E eu quero que o Senhor tome conta de mim. E Ele está dizendo para nós assim, não há lugar para essa questão de autoridade. Eu sei que você já tem crianças, que você já tem filhos, e a gente começa a perceber e olhar que mesmo na criança existe competição para ver quem é melhor, quem é maior. Mas quando o pai ou a mãe o chamam, o vô ou a avó o chamam, todos ali são iguais e não há preferência. Deus também mostra isso para mim e para você. E Ele fala que nós devemos ser como crianças, humildes, devemos ser dependentes e devemos nos alegrar com aquilo que nós temos. Se você tem criança em casa, você sabe que a hora que aparece alguma coisa que eles gostam, o rosto deles se ilumina e você logo percebe. Seja uma pessoa, seja um brinquedo, seja uma comida, seja um objeto. Quando a criança gosta, ela gosta. E ela fica feliz com aquilo que tem. Jesus está dizendo isso para nós. Nós vamos ser como crianças e gostarmos daquilo que nós temos e ficarmos satisfeitos com aquilo que nós temos. A gente não precisa ficar disputando quem é maior, quem é melhor. A gente não precisa ficar disputando para ver quem tem mais, quem tem menos. Pelo contrário, a gente deve se satisfazer com aquilo que nós temos. Eu conheço criança que a hora que vê um macarrão na frente, dá um suspiro e fala assim, que delícia, um macarrão. Eu conheço criança que a hora que vê uma bola na frente, abre um sorriso de orelha a orelha e fala assim, uma bola, eu vou jogar. Eu conheço criança que a hora que vê um carrinho na frente, se for um carrinho de madeira grande, já quer sentar já e já quer andar dentro do carrinho. Eu conheço criança que a hora que vê o pai e a mãe chegando, já sai correndo para abraçar. Criança é assim, porque ela está satisfeita com aquilo que ela tem. Ah, pastor, mas eu conheço criança que também quer outras coisas. Eu também conheço. Mas naquele momento ela está satisfeita com aquilo que ela tem. E a gente precisa aprender a isso. A gente não precisa ficar querendo
querendo ser maior do que os outros, se comparando, querendo ser reconhecido, querendo receber aplausos. Se satisfaça com aquilo que você tem. Teu maior presente é estar diante de Deus e viver ao lado de Deus. E quando a gente age assim, recebe as pessoas que agem assim, as crianças, nós estamos fazendo a vontade de Deus também. O que eu quero deixar para você aqui nessa mensagem de hoje, falando sobre esse assunto? Primeira lição que eu tiro aqui para a gente é que nós não precisamos mais competir uns com os outros para ver quem tem mais abraço ou não. Deus é o nosso Pai, Ele nos ama e cuida de nós da mesma forma. Talvez na sua cabeça você ainda fale assim, mas Ele deve ter alguma preferência. Eu vou dizer para você que não. Porque Ele mandou o Filho dele, que era da mesma natureza que Ele gerou e não criou, para morrer na cruz do Calvário por você, para que você fosse filho dele. Então não tem mais motivo para nós ficarmos brigando uns com os outros, ficarmos competindo uns com os outros. Pelo contrário, agora é tempo de eu e você nos humilharmos e deixarmos Deus ser Deus na nossa vida. Segunda questão que eu tiro daqui é que nós precisamos entender que Deus tem nos dado coisas, família, amigos, bens, comida, fé em Jesus Cristo, suficiente para que nós nos alegremos dele. A gente não precisa ficar mais batalhando para chegarmos até Deus. Ele já fez isso por nós. Ele já fez isso por nós. Então agora, cabe a nós baixarmos a nossa ansiedade. Entendemos que fazer a vontade dele é melhor do que ficarmos competindo com tudo isso. Ficarmos brigando para ver se ganhamos mais alguma coisa. Ele deu tudo isso porque nos ama. E Ele quer cuidar de nós para sempre. Uma terceira lição que eu tiro aqui, para mim, para você, é que nós não precisamos também ficar desprezando os outros. Às vezes a gente fala assim, não, eu não sou orgulhoso. Mas na primeira oportunidade que tem, a gente costuma falar mal do outro e cutucar o outro. Nós não precisamos mais disso. Nós todos pertencemos à família de Deus. Se você crê em Cristo, você já pertence à família de Deus. E não tem por que você brigar com os outros. Última lição que eu quero tirar daqui é que tudo isso que eu falei vale a pena se você já crê em Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus Cristo ainda, eu quero fazer um convite para você. Abra seu coração. Procure conhecer a Jesus e aprender de Jesus. Você vai ver que Ele vai mudar a tua vida e vai transformar você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque diante de um mundo onde a gente vive procurando aplauso, vive procurando afago, vive procurando saber quem somos e se somos melhores do que os outros, o Senhor nos dá a Bíblia, Pai Santo, a Tua Palavra, para falar conosco e quebrar essa ideia da meritocracia, Pai Santo, que nós temos. Louvado seja o Teu nome. Nós te imploramos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe e faça com que a gente saiba se alegrar com aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Com que a gente possa descansar em Ti e a gente tenha um coração humilde para Te obedecer, para Te buscar e Te servir, Pai. Abençoa as pessoas que estão assistindo esse programa, ouvindo esse programa. Fala o coração delas, Pai. Transforme-as para a Tua honra e Tua glória. Queremos Te implorar e Te suplicar, Senhor Deus, também, que o Senhor abençoe, Pai, toda a nossa vida. Abençoe a nossa família, abençoe o emprego, abençoe, Pai Santo,
tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Queremos te implorar que o Senhor abençoe aqueles que estão com problemas de saúde, que o Senhor cuide deles. Queremos te implorar que o Senhor abençoe os enlutados, Pai Santo, que o Senhor dê consolo para eles. Queremos, Senhor Deus, te implorar e te suplicar por aqueles, Senhor Deus, que estão buscando emprego, que o Senhor dê emprego para eles, Pai. Te imploramos pela nossa cidade. Que o Senhor abençoe a nossa cidade. Que o Senhor faça com que a nossa cidade cresça para a tua honra e tua glória, Pai. Que o Senhor dê saúde, educação, que o Senhor dê igualdade social, que o Senhor dê crescimento para essa cidade, para a tua honra e tua glória, Pai. Abençoa o nosso estado, abençoa a nossa nação da mesma forma, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para continuar na programação da Nova Era TV e estar conosco na Igreja Presbiteriana de Lages. Até o próximo programa. Tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho.